A ética da informação investiga os critérios pelos quais práticas de coleta, processamento, armazenamento e difusão de dados podem ser consideradas legítimas, proporcionais e promotoras do bem comum. Em um contexto de onipresença digital, essa ética não se limita a proibições. Ela constrói condições para o uso responsável e benéfico da informação. O ponto de partida é reconhecer que dados referenciam a pessoas, comunidades e ecossistemas e, por isso, carregam implicações morais que extrapolam a técnica. O debate adequado exige clareza sobre finalidades, meios e consequências, evitando tanto o tecnosolucionismo quanto o imobilismo, que sacrifica oportunidades por medo difuso. Entre esses extremos, a ética da informação formula balizas práticas que orientam políticas e projetos. A noção de finalidade específica é central. Dados devem ser coletados e tratados para propósitos determinados, explícitos e legítimos, passíveis de escrutínio público. A elasticidade de finalidades cria risco de função deslizante, em que usos posteriores destoam do pacto inicial, com titulares e sociedade. Políticas responsáveis exigem modularidade para novos usos, novos consentimentos ou novas bases legais, sempre acompanhados de avaliações de impacto. Essa disciplina não busca paralisar inovação, mas organizar a criatividade em torno de responsabilidades que preservem autonomia e confiança. Outro princípio é a minimização. Coletar o mínimo necessário reduz superfície de ataque, custo de conformidade e potencial de abuso. Em ambientes de abundância técnica, a tentação de guardar tudo é grande, porém adiar decisões não elimina riscos. A ética da informação insiste que escolhas de design devem refletir economia de dados, anonimização adequada e descarte oportuno, com processos auditáveis. O objetivo é alinhar eficiência com respeito a esferas de vida que não devem ser invadidas sem justificativa robusta. A transparência, frequentemente invocada, precisa ser concretizada. Não basta publicar documentos extensos. É preciso fornecer explicações compreensíveis sobre o que é coletado, como é processado e quais direitos podem ser exercidos. Explicabilidade operacional, interfaces acessíveis e linguagem clara compõem uma transparência substantiva, que habilita controle social. Em sistemas automatizados, isso implica disponibilizar informações sobre dados de treinamento, limites de uso, taxas de erro e procedimentos de contestação, favorecendo ciclos de melhoria contínua. A justiça é vetor transversal. Dados tendem a refletir vieses históricos. Modelos podem amplificar desigualdades. A ética da informação demanda programas sistemáticos de avaliação de impacto distributivo, com métricas de equidade e estratégias de mitigação. Esse compromisso envolve diversidade nas equipes, participação de partes afetadas e revisão de objetivos que, por vezes, precisam ser realinhados para evitar externalidades negativas. O foco não é a perfeição, mas a redução de danos e a construção de trilhas de responsabilidade que tornem reversíveis decisões ruins. Segurança da informação é condição necessária, não suficiente. Controles de acesso, criptografia e resiliência operacional protegem contra ataques e falhas, mas não substituem deliberações sobre o que deve ou não ser feito. Segurança sem propósito ético pode servir a fins questionáveis. Propósito ético sem segurança é ingenuidade. A maturidade exige integrar governança de dados e cibersegurança com instâncias de avaliação ética que possuam legitimidade e competência multidisciplinar. A dimensão temporal recoloca o direito ao arrependimento e à revisão. Pessoas mudam. Contextos se transformam, avaliações de risco evoluem, mecanismos de portabilidade, correção e eliminação de dados dão materialidade à ideia de que sujeitos não são prisioneiros de seus rastros. Em paralelo, políticas de retenção e arquivamento devem equilibrar memória institucional, pesquisa legítima e proteção contra usos oportunistas. A ética da informação propõe calendários de revisão e ritos de expiração, que diminuem o acúmulo irresponsável de dados. No âmbito organizacional,
A responsabilidade é tanto difusa quanto localizada. Todos interagem com dados, mas decisões estratégicas têm endereços claros. Estruturas de governança precisam definir papéis, linhas de reporte e métricas que tornem visível o desempenho ético. Conselhos, comitês e canais de escuta não podem ser meros ritos. Devem influenciar orçamentos, prioridades e incentivos. Quando metas de negócio ignoram custos éticos, os resultados tendem a ser frágeis e contestados. Uma cultura que valoriza boa informação como vantagem competitiva sustentável tende a alinhar integridade e eficiência. Em contextos públicos, a ética da informação se articula com princípios democráticos. Governos detêm bases sensíveis e poderes coercitivos. Sua legitimidade depende de legalidade, necessidade, proporcionalidade e controle social. A abertura de dados pode fomentar inovação e accountability, desde que acompanhada de proteção a grupos vulneráveis e de documentação que preserve contexto. A opacidade, por seu turno, corrói confiança e alimenta a arbitrariedade. A governança pública da informação deve, portanto, instituir mecanismos de participação, avaliação independente e remédios efetivos para violações. A dimensão internacional não pode ser negligenciada. Dados cruzam fronteiras e cadeias de valor informacional atravessam jurisdições com regimes distintos. A ética da informação encoraja convergências normativas em torno de direitos fundamentais, interoperabilidade e cooperação regulatória, evitando corridas para o fundo do poço. Ao mesmo tempo, respeita pluralidade cultural e condições locais, rejeitando hegemonias que exportam soluções sem diálogo. O equilíbrio entre universalismo e particularismo é um exercício permanente de diplomacia técnica e moral. No nível individual, a formação de virtudes informacionais é tão importante quanto as regras. Prudência, honestidade, cuidado com contexto, respeito a confidências e coragem para denunciar abusos compõem um ethos profissional e cívico. Tais virtudes não dispensam estruturas, mas as vivificam. Uma organização com pessoas virtuosas e regras adequadas resiste melhor a pressões e tentações que, cedo ou tarde, emergem em ambientes competitivos. Com relação à inovação, a ética da informação opera como bússola e não como freio. Normas claras e previsíveis reduzem incertezas, elevam a confiança dos usuários e ampliam mercados. Produtos concebidos com privacidade e equidade, desde o início, tendem a evitar retrabalho, multas e crises de reputação. A criatividade encontra terreno fértil quando limites são compreensíveis e quando canais de experimentação responsiva, como sandboxes regulatórios, permitem testar hipóteses com salvaguardas. A pedagogia social é componente decisivo. Sem uma cultura pública que valorize qualidade informacional, mediação competente e responsabilidade, qualquer arquitetura normativa será frágil. Programas de alfabetização, jornalismo especializado e espaços de diálogo entre especialistas e leigos elevam o padrão de deliberação. Em sociedades complexas, ninguém domina sozinho todos os aspectos. Por isso, construir confiança intersubjetiva por meio de explicações acessíveis é tarefa estratégica. A avaliação ética deve ser contínua. Não basta uma análise no início de um projeto. Mudanças em dados, modelos e contextos pedem revisões periódicas. Métricas vivas e auditorias internas e externas compõem um ciclo de feedback que detecta a deriva e corrige rumos. A possibilidade de interrupção responsável, quando benefícios não se comprovam ou riscos se mostram inaceitáveis, ilustra a seriedade de um compromisso, que coloca pessoas acima de indicadores de curto prazo. Em síntese, a ética da informação não é uma lista de proibições, mas uma arquitetura de possibilidades bem governadas. Ela alinha meios e fins, reduz incertezas e distribui benefícios e encargos de maneira mais justa, ao reconhecer a dignidade dos sujeitos de dados e ao cultivar instituições responsáveis. Cria-se um ambiente em que a inovação floresce sem que direitos fundamentais sejam sacrificados. Essa é a promessa de uma ética madura, a de permitir que a informação seja um instrumento de desenvolvimento humano e social, e não de dominação ou descuido.